Livro As Sete Igrejas de Apocalipse, a linha dourada da graça de Deus. Pedro Dong. Capítulo 1. Tema desta semana, a Igreja em Éfeso, parte 1. A origem da degradação da Igreja. Meta de hoje, leitura das páginas 14 a 16. A Carta à Igreja em Éfeso. Nos capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse, vemos que o Senhor enviou carta às 7 igrejas da Ásia. Na Bíblia, o número 7 representa a completude. Portanto, as 7 igrejas representam a história da igreja como um todo, tanto a parte que já se cumpriu, como a parte profética que ainda se cumprirá. Essas cartas descrevem a real situação das igrejas da Ásia na época em que foram escritas. No livro A História da Igreja, André Miller diz: sem dúvida, essas 7 igrejas existiram de fato nas 7 cidades mencionadas e nas condições descritas aqui. Isto tem de ser levado em consideração ao estudarmos o caráter profético dessas mensagens. Mas fica igualmente claro que aquele que conhece o fim, desde o início, intencionou que tais cartas tivessem tanto uma aplicação histórica quanto um significado profético. Elas foram selecionadas entre muitas, dispostas e descritas para pré-anunciarem o que estava por vir. Limitar a aplicação da mensagem apenas às 7 igrejas literais da Ásia, portanto, seria desfigurar a unidade do Apocalipse e perder a bênção prometida. Bem-aventurado aquele que lê e que ouve a palavra dessa profecia. Versículo 3. O livro de Apocalipse, por inteiro, tem características de um livro profético e simbólico. 2011, volume 1, página 11. Com respeito à igreja em Éfeso, André Miller prossegue. Em Éfeso, o Senhor detecta a raiz da decadência. Deixaste o teu primeiro amor. Ela é ameaçada com a remoção do candelabro, a menos que haja arrependimento. Idem, página 13. A situação da igreja em Éfeso mostra-nos a situação da igreja na segunda metade do primeiro século. No começo da carta, o Senhor destacou coisas positivas sobre essa igreja. No entanto, ele também foi rigoroso, pois sabia que ali estava a fonte, a origem da degradação. Precisamos olhar para essa carta a fim de entender o que o Senhor quer falar conosco. Conforme mencionei no início desse capítulo, não tenho a intenção de fazer um estudo sistemático das igrejas de Apocalipse. Pelo contrário, a intenção é que o Senhor fale conosco por meio dessa leitura, que Ele venha limpar nossas impurezas para nos preparar para a sua vinda. Se ainda permitirmos que o inimigo trabalhe em nós, precisamos pedir que o Senhor nos limpe e remova de nós toda a impureza, fazendo-nos pessoas puras de coração, com consciência boa e fé sem fingimento. 1 Timóteo 1,5. Enviada ao anjo da igreja. A carta direcionada à igreja em Éfeso relata a situação da igreja em sua primeira etapa, durante a última metade do primeiro século. O versículo 1 de Apocalipse 2 diz que a carta é direcionada ao anjo da igreja em Éfeso. Quando o apóstolo Paulo levantava uma igreja, logo estabelecia presbíteros ou bispo para cuidar dela. Tito 1,5. Os presbíteros são líderes que cuidam da administração das igrejas, conforme lemos no livro de Atos, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atos 14:23. O contexto aqui é que Paulo pregou o evangelho na Pisídia, que fica na Galácia, passou por Antioquia e foi para Icônio, Listra e Derbe. Na volta, ele designou presbíteros em cada igreja. Isso confirma que a função dos líderes é cuidar da administração da igreja e que eles são responsáveis pelo rebanho de Deus. Atos capítulo 20, versículo 28, 1 Pedro capítulo 5, versículo do 1 ao 4. Quando Paulo, em sua terceira viagem, passou por Mileto, não quis perder tempo indo até Éfeso e mandou chamar os presbíteros da igreja. Atos capítulo 20, versículo 17. Sua intenção era falar com os irmãos de Éfeso. Por isso chamou os presbíteros, os representantes dessa igreja, e lhes disse: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Versículo 28.
Aqui vemos que presbíteros e bispos refere-se à mesma pessoa. Os presbíteros são responsáveis pela igreja, são irmãos mais experientes, mais maduros. Quando se fala em bispo, refere-se à função dos presbíteros, que é supervisionar o rebanho de Deus, a igreja. Essa é a diferença entre presbítero e bispo. Um diz respeito à pessoa e outro refere-se à função. Tito capítulo 1, versículos 5 e 7. Quando João escreveu as cartas às 7 igrejas de Apocalipse, a igreja já se havia degradado. Àquela altura, os presbíteros deveriam ser os responsáveis cuidando do rebanho, mas com a deterioração passaram a amar mais o ofício do que a função. No livro de Apocalipse, Deus não envia as cartas aos presbíteros das igrejas, e sim aos anjos das igrejas. A palavra anjo em grego é ângelos, de ângelos, e significa mensageiros. Isso é muito relevante, pois mostra que na era do Apocalipse o Senhor não dá importância para cargos, posições ou para o que é meramente convencional. Antes valoriza a realidade. Por isso, em vez de mencionar os presbíteros, ele fez referência aos mensageiros, aqueles que realmente lutam para manter a igreja brilhando, sendo fiéis receptores e transmissores da palavra da revelação do Senhor. Isso indica que havia presbíteros que amavam o cargo, a posição, porém não tinha realidade, não transmitiu a palavra da revelação para a igreja de maneira pura. Nos tempos finais, na era do Apocalipse, Deus está procurando mensageiros, verdadeiros servos que fazem a igreja brilhar.